Olha aí a nossa claquete. Toda hora dobrada é abençoada. 1919. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Mais uma live da série Fale e Seja Ouvido. Que bom ter você por aqui. Eu sou o Márcio Paulino e hoje nós teremos um convidado incrível. André Alves, meu grande amigo e irmão, bem-vindo, meu querido. Também Lares por aqui. Edmar Costa Silva, William Magalhães já está entre nós, Wanda Oliveira. Vamos trazer o nosso convidado aqui. William Magalhães é o nosso convidado hoje. Felipe Ness também já entrando. Mais uma live da série Toda Hora Dobrada é Abençoada. E o nosso convite, como sempre, você pode mandar essa live para o maior número de pessoas possível, até porque nosso convidado hoje, ele vai falar sobre alta performance, comunicação, oratória e muito mais. Deixa eu ver, meu querido amigo William Magalhães, pode fazer o convite para você participar. André Alves mandou o convite, mas hoje a live é com o nosso querido William, ele que é CEO da escola Vox to You no Eusébio. A nossa série Fale e Seja Ouvido, uma série de lives que sempre traz um convidado muito especial. Sempre traz uma pessoa que tem uma bagagem poderosa para compartilhar um conteúdo com você de altíssimo nível. Agora sim, meu querido William fez. Guardar aqui a entrada. Olá, meu Oi! querido. Tá me ouvindo aí, meu amigo? Eu estou te ouvindo bem. E você me ouve bem? Sim, sim, estamos por aqui. Que coisa Deu um boa. pequeno delay, mas agora tá ok. Boa noite, boa noite. Que maravilha estar aqui, viu, Márcio? Felicidade. Obrigado pelo convite. Sempre uma honra dividir, seja qual for o espaço com você. Sempre vou estar feliz em estar com você em qualquer dos seus projetos, seus espaços. Estamos aqui para contribuir. Ô, meu querido, eu que agradeço demais a sua presença, o seu tempo. Eu quero agradecê-lo em público aqui, inclusive, o carinho e a acolhida que você me ofereceu na sua escola, na Vox to You do Eusébio, no dia que fui fazer uma visita ali espontânea. E foi tão interessante naquele dia, William, porque eu já conhecia seu trabalho, já conhecia a sua história e a Vox to You, claro, uma franquia de oratória a nível nacional. Mas eu confesso a você uma coisa: quando eu fui conhecer o seu espaço, a Vox to You do Eusébio, eu me senti tão acolhido, eu me senti tão respeitado, eu me senti tão. Rapaz, foi incrível aquele tempo que você cedeu, a qualidade da sua recepção, da sua acolhida. Então, quero agradecê-lo por isso e dizer para você que você tem um fã aqui do lado de cá. Coisa Eu linda. sou muito fã do seu trabalho. Querido, muito Feliz. obrigado. Feliz. Você falando aí, Márcio, a primeira coisa que vem na minha cabeça, sabe o que é? O Que que graças a Deus nós conseguimos replicar aqui o que eu tive em casa, que a minha esposa e minha sócia teve na casa da mãe dela, inclusive esse final de semana eu estive lá, que é uma casa que sempre recebeu e ficou feliz, é uma casa que sempre foi feliz em receber pessoas, de acolher, de oferecer aquele café, daquele papo espontâneo. E eu cresci vendo isso. E não é por acaso que hoje em dia, quando as pessoas chegam aqui na nossa empresa, chegam aqui na nossa escola, sente esse acolhimento, porque eu acredito que você acaba levando para a sua empresa, para o seu trabalho, para o seu mundo, aquilo que você aprendeu e trouxe de mais valoroso da sua educação, da sua casa, e faz parte demais da nossa cultura isso. O acolhimento, é as pessoas se sentirem bem de estar aqui, de as Exatamente. pessoas chegarem e pensar assim, poxa, que local massa, eu quero voltar aqui. Que bom que você sempre volta. E foi uma honra muito grande te receber, sempre vai ser, que tem admiração muito grande pelo teu trabalho, pela tua história. Eu fiquei assim, poxa, o cara aí que tem uma carreira danada vem aqui conversar conosco. Eu sempre fico muito feliz. Que bênção, meu irmão. Eu gostaria de iniciar aqui esse nosso papo
para que você pudesse compartilhar com a nossa audiência, com quem está aqui agora e com as pessoas que ainda verão no arquivo gravado. Nós sabemos que você teve uma trajetória também linda e muito vitoriosa dentro da carreira militar, antes de ser o nosso franqueado master aí no Eusébio, da Vox2U. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi o início dessa sua carreira militar, o porquê que você escolheu essa carreira lá atrás e como foi essa trajetória até a sua chegada na comunicação e na oratória através da Vox2U. Interessante, Márcio, você ter tocado nesse assunto. Eu vou começar aqui de frente para trás. Começar o que Claro, aconteceu hoje e a gente vai retornando. legal. Hoje de manhã eu tive a felicidade de concluir um treinamento, uma participação minha num curso de negociadores para servidores da segurança pública do Brasil, que está acontecendo aqui no estado do Ceará. No Uau, quartel do BOP, na grande comando de choque aqui do estado do Ceará. E eu tive a felicidade de ser convidado para contribuir com a comunicação e oratória. Olha lá, Márcio, com os negociadores, bicho. E eu fiquei vendo assim, puxa, cara, que massa. A oratória usada para salvar vidas, que a grande função do negociador é salvar vidas. Naquele exato. momento de crise, em que os mais empolgados foi que ela, não, vou entrar, vou atirar. Não, o negociador ele vai lá para salvar vidas e resolver a ocorrência. E eu fiquei muito feliz desse meu retorno hoje à corporação que eu amo de montão, que eu passei 30 anos. E como Uau. foi que começou isso? Cara, eu nunca sonhei, eu nunca pensei, eu nunca nem brinquei que eu ia ser polícia. Eu gostava muito de jogar bola, jogava bola, entendeu? E assim, cara, a gente vem de uma família que as condições financeiras não eram muito fáceis, na verdade eram bem difíceis, e a gente se virava de todo jeito. E para quem vem da classe mais baixa, o concurso público sempre acaba sendo a melhor opção. Aquele negócio, diga assim, não dá para ficar rico, mas pobre nunca mais você vai ser. E Com na época certeza. eu estudei muito, me preparei, não sabia bem para quê, eu queria fazer algum concurso, prova de vestibular. E por acaso eu estava lá na UES e ia me inscrever para um concurso da faculdade, ia ser um concurso lá, como é que chama? O vestibular da UES. Vestibular. E tinha uma fila, Márcio, uma fila com os caras fardados. E tinha lá na frente o nome assim, CFO. Olha como é louco a vida da gente. Cara. Eu nem sabia o que era. Aí eu olhei para os soldados que estavam lá, a galera fardada, e eu morri de medo de polícia. Eu tinha maior medo, assim, de soldado, essas coisas. Eu disse, ei, soldado, soldado, que é, menina? Eu muito magrinho, assim, eu disse assim, o que é isso aí? Aí o soldado disse assim, é CFO. Eu disse, mas o que é? É para ser oficial da polícia, ser tenente da polícia. Aí eu perguntei assim, é bom? Eu digo que foi as maiores 3 mentiras que um soldado já me contou. Ele contou assim, se é bom, trabalha pouco, tem muita moral e ganha muito dinheiro. Isso é um emprego do meu sonho. Muito bom. E aí eu mudei de fila e me lasquei. Rapaz. Mas foi muito massa, cara. Foi uma carreira bacana. É assim, como eu te disse, nunca foi um sonho, mas eu aprendi a fazer com amor. Como tudo que eu me meti na minha vida, eu entro em verdadeira imersão, né? Eu vou ali, dei o meu máximo e chegou um ponto que eu disse que estava bom, que minha alma pedia mais. A gente foi se 30 preparando. anos na polícia. É, passei 30 anos na polícia, eu completei 30 anos agora, né? Uau. Mas em 2014, caiu essa ficha, que eu queria mais. Tava lá, estava na carreira, já era capitão, estava prestes a ser promovido a major, mas eu comecei a procurar mais. Comecei a fazer curso, desenvolvimento pessoal, tive um momento, uma crise pessoal muito grande, de depressão, aquelas coisas e tal, e fui começar a me desenvolver. E fui para um curso e eu vi um mega palestrante, um cara que eu sou fã dele até hoje, o Paulo Vieira. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas o cara, eu acho ele muito foda no que ele faz, no que ele se Sou muito propõe a fã fazer. também. Sou muito fã também. E quando eu vi lá ele fazendo lá o curso dele, lá, o Método CIS, e no último dia eu sentado no chão, vendo aquela galera lá, e naquela hora veio um desejo no meu coração. Eu disse, cara, foi Deus que soprou ali no meu coração, que eu disse assim, eu quero fazer o que esse cara faz. Eu estava comentando hoje com meus alunos lá na polícia assim, eu não disse eu quero ganhar o que ele ganha. Eu não disse eu quero ter os milhões que ele tem. Eu disse eu quero fazer o que ele faz. E naquele momento eu disse assim, cara, eu quero ser um transformador de vidas.
Eu acredito que Deus me colocou na vida aqui na Terra para muito mais. Eu estava muito cansado na PM, esse crime demais. Eu estava num batalhão que dia tranquilo tem 4 homicídios. Eu não aguentava mais ver tantos jovens mortos, e tal. Eu estava cansado daquilo. Mas mesmo assim, ainda levou um tempo essa transição. Aí fui me preparando, comecei a fazer um monte de cursos. E chegou o momento, foi em 2021 que eu acabei me afastando mesmo da PM. E a gente foi feita essa transição e hoje em dia eu estou reformado. E eu abracei essa segunda carreira, que aí eu vou dizer que eu me encontrei de verdade. Aqui está a minha alma. É como eu te disse, foi algo que tocou meu coração muito forte. E eu estava conversando hoje com uma mentorada minha que eu disse assim, ela me perguntando, William, eu falo sobre o quê? Eu disse, fala sobre aquilo que queima no teu coração. E que seja algo que você esteja disposto a fazer, mesmo de graça. Se for algo que você só consegue fazer pagando, não é paixão de verdade. É um Boa. emprego, é um compromisso, é uma carreira, beleza, tá ok. Porque o cara, não, só faço se for pagando. Eu não, cara, não é paixão. Porque quem é apaixonado, meu amigo, quando você recebe um convite desse, você vai. Teve um amigo meu que disse assim, cara, tu vai dar treinamento de graça na polícia? Eu disse, vou. Por que eu não vou? Cara, eu vou. É uma corporação que eu passei 30 anos, bicho, e eu fiquei muito feliz e contribuir com os caras que vão salvar a vida. Por que eu não vou? Porque eu sou Exatamente. apaixonado, bicho. É mais ou menos assim minha carreira, lógico que tem muita coisa aí para contar. Eu queria um negócio físico, assim, desde 2014 eu comecei a dar palestras, fazer treinamentos, aí fiz curso de coach, de PNL e tal, comecei a atender individual, fazer alguns cursos, fiz lançamento na Hotmart, mas eu faltava algo, eu queria algo físico mesmo, assim, que eu pudesse sentir. Aí foi quando apareceu para mim um anúncio da Vox to You. Aí eu cliquei, agendei, fui bater lá em Ribeirão Preto, que é a sede da franqueadora. Me apaixonei pela metodologia, que até então, Márcio, eu imaginava a oratória como algo para palestrantes. É o que eu tinha na minha cabeça, que eu tinha feito até alguns cursos. E eu descobri na Vox, a Tati aí, minha sócia, chegando. Bem-vinda, Tati! Bem-vinda, Faz, querido. faz muito parte dessa história toda. E na Vox eu descobri que oratória é muito mais do que palco. Cara, a gente passa 90, até o palestrante como você passa 99,9% da vida fora dos palcos. Oratória, cara, é o que você faz todos os dias com as pessoas que estão à sua volta. E Boa. eu me encantei por isso. Botei tudo que eu tinha e o que eu não tinha. O que eu tinha, vendi um carro, vendi um terreno. O que eu não tinha, fiz um empréstimo consignado e meti as caras junto com a minha esposa. A gente nunca tinha empreendido de verdade, foi muito desafiador esse começo. Aí, pouco tempo depois, chegou a Tati junto no time, nos ajudou muito. A Tati assumiu o comercial. E o resto é a história. A gente vem crescendo de lá para cá, graças a Deus, está dando muito certo. O que eu senti quando eu fui até a sua escola de oratória, além o acabamento, o ambiente, o clima, a energia, além de tudo isso, eu pude sentir que lá tem realmente, sim, um acolhimento e tem um espírito de empreendedorismo. Isso está em ti, está na tua sócia, na tua esposa, nos alunos que vão até lá. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, e você sabe disso, sua filha, que é praticamente ainda uma criança entrando ali na pré-adolescência, talvez, sua filha estava lá no dia e ela, além de me acolher com uma comunicação extremamente assertiva, ela tinha ali no cantinho uma banquinha vendendo Lindo. bombom, vendendo trufas, o espírito empreendedor já, a plaquinha do Pix. Eu confesso a você que aquilo me marcou demais, porque eu pude perceber em ti e na tua esposa um espírito empreendedor nato e você transferindo isso para tua filha. Esse espírito empreendedor, ele vem de 2014 para cá, depois do acesso ao Paulo Vieira, ou ele também já estava adormecido mesmo quando você estava na polícia? Porque eu fiquei impactado. Vendo tua Eu, filha ali com aquela ideia de empreendedora já, vendendo trufa, vendendo bombom, plaquinha do Pix, e o jeito que ela oferece. Irmão, parabéns. Conta pra gente de onde veio isso, esse espírito é, lindo.
A Valentina é meu xodó, né? A Valentina é uma figura. E ela Ela que tem quantos anos mesmo? tem 8. 8 anos, ainda tá na 8 anos. primeira infância ainda. E ela faz porque ela gosta de ter o dinheiro dela. Ela me chamou para ser sócia, eu fui o capital inicial, eu emprestei R$ 100 a ela, ela comprou ali na Cacau Show, bota. Eu acho legal, ela quebrando as objeções, viu? Antes da gente seguir aí, vamos saudar essa galera que tá chegando, Vamos, claro. Bruno Vieira, meu parceiro, primo, o nosso professor de PNL, o Bruno Vieira, grande parceiro aqui. Serginho Farias, corretor, grande fera, nosso aluno. Tá aqui o Estênio, Paulo, Lúcio Carlos, faz parte aqui da minha galera. A galera tá chegando aí. Feliz de ter vocês aqui, meu povo. Vamos mandando aí, ó, o aviãozinho. Chama, cada um chamar mais 5. Vai trazer uma galera legal para participar desse papo aqui. Vamos lá. Ah, você tem orgulho de ser cria-vox, eu tenho orgulho de ter você perto da gente, Lúcio Carlos. Cara, a história desse cara é magnífica. Depois a gente conversa. É um cara que está crescendo bastante aí. Que bom. Vamos lá, cara. De onde é que veio essa vontade de empreender? Eu não sei dizer ao certo quando começou. Eu tenho uma mania de todo livro que eu leio, na capa, quando eu vou começar, na contracapa, eu coloco assim, o mês e o ano. E eu mexendo nos livros antigos que eu achei lá em casa, assim, que estava lá um pouco poeirado, que eu trago alguns para casa, e tinha um assim, como trabalhar por conta própria. E eu fui olhar, ele estava datado de 2003, ou seja, era Uau. mais atrás, né, 2003. Na verdade, eu tinha esse desejo no coração, eu não sabia como, eu não sabia direito, na verdade, tinha uma crença de capacidade de merecimento muito pequena, porque a gente vivia ali no serviço público e às vezes eu pensava que não era para mim, mas o desejo tinha, sabe? O desejo eu tinha bastante, mas eu sabia que eu tinha que aprender bastante. E eu só vim aprender de verdade na prática. Na prática, eu feito alguns cursos, achava bacana, mas quando eu vi aqueles caras falando, e vem até a dica, para quem está por aí que tem esses cursos que falam para empresários, separa a turma, bota a turma para quem está começando, porque o cara que está começando, o cara joga na turma da galera que já está fazendo 10 milhões, você fica meio perdido, você tem até vergonha de estar lá. E assim, mas o desejo, na verdade, Márcia, era realmente de mudar de vida, e eu coloquei como um propósito de vida de ser o ponto de ruptura de uma história de pobreza da minha família. Eu Uau, que disse, cara, forte isso. se foi até aqui, daqui não passa. Eu quero que a partir de mim, pelo menos meus descendentes tenham mais possibilidades. E eu acredito demais que é através do empreendedorismo. No nosso Brasil, não tem outros caminhos. Somente para quem não tem tanta condição, cara, começa com o que você tem e vai melhorando. E vai crescendo. Foi assim que nós tivemos coragem. Eu vejo. Teve um amigo meu que. Ah, William, eu queria botar um negócio para vender alguma coisa de comida. Mas eu tô sem dinheiro. Aí eu olhei, ele tava com uma moto, bicho. A moto dele era uns 30 pau. Eu disse, vende a moto, cara. Eu vou vender minha moto, cara, tu tem que abrir mão de alguma coisa. Total. Tu tá dizendo que não tem dinheiro e tá com uma moto de 30 mil ali? Eu vendi o carro, eu tinha acabado de comprar um Jeep Compass de cento e tantos mil. Eu vendi na hora e fiquei no Ford Ka. E na época foi duro. Eu tinha acabado de comprar o carro que na época era um carro dos meus sonhos, né? Eu queria o Compass. E deixei o Compass lá e voltei no Ford Ka, bicho. Doeu, mas valeu a pena. Porque eu peguei e coloquei uma meta que quando eu realmente fizesse o negócio acontecer, ia comprar um carro melhor para mim. Eu não ia mais nem atrás do Compass, eu ia pegar outro. E eu comprei essa promessa, graças a Deus, eu estou com um carro que hoje em dia era o carro dos meus sonhos. Mas o empreendedorismo, ele surgiu, mas voltando aqui, exatamente dessa vontade de mudar a história da minha família. E a minha história, Incrível. sabe? Incrível isso. Eu tive a oportunidade de fazer o Empretec, que é o seminário do Sebrae de empreendedorismo. Fiz agora em março. E eu confesso a você que foi muito importante para mim, porque eu também venho de uma carreira onde eu fiquei muito tempo em grandes veículos de comunicação, emissoras de rádio e assim sistemas de comunicação. Então, eu tinha uma cabeça também meio que acostumada no formato do CLT. E desde 2023 para cá, eu venho nessa transição de carreira também, buscando empreender. E ter feito o Empretec para mim foi incrível, porque ali eu pude entender como é importante você virar a chave, ao invés de você querer a segurança do CLT,
você pode optar também pela liberdade do empreendedorismo. Então, isso é realmente assim muito legal. Eu quero te dar os parabéns aqui, porque ser empreendedor no Brasil é um desafio, é para poucos, exige coragem, como você disse, e tem que realmente meter as caras no bom sentido, fazer o esforço, abrir mão de algo para que você conquiste lá na frente. Com certeza. Você é um especialista em oratória, é o CEO da Vox2U do Eusébio, mas também você é um especialista em desenvolvimento pessoal, em pessoas, em alta performance. Como que você enxerga hoje as principais dores das pessoas que não atingiram ainda a alta performance pela questão do ruído de comunicação? Tem muita gente boa que tem potencial, que tem competência, que tem talento, mas não está em alta performance ainda porque peca na comunicação. Qual é essa relação entre a oratória, a comunicação e a alta performance que você é especialista nos dois pilares? Conta pra gente. Legal. Eu costumo dizer que eu usei a oratória como desculpa para falar sobre desenvolvimento pessoal. Nossa, Foi um canal de acesso que eu usei e uso para fazer exatamente o que eu amo, que é exatamente essa parte de desenvolvimento pessoal em todas as áreas. Mas eu costumo definir a comunicação ela em 4 níveis. E o primeiro é você com você mesmo. É o primeiro nível, comunicação interna. O segundo nível é você com a sua família, as pessoas que estão no teu primeiro ciclo ali, que estão à volta de ti. O terceiro é você com o seu trabalho. E o quarto é você com o mundo. Como você impacta o mundo. São esses 4 ciclos. O que acontece? A galera que busca alta performance, que é muito bom e não consegue, sabe por quê? Porque primeiro está focando em transformar o mundo. Ele está querendo impactar primeiro multidões se ele ainda nem se convenceu que ele é capaz. E eu tenho recebido muitas pessoas aqui, eu sei que você faz esse trabalho também de mentorias individuais, que a grande trava é a comunicação da pessoa com ela mesma. exatamente. Com O ela mesma. famoso, Ela vai falar. o famoso diálogo interno, não é? Exatamente. É o diálogo interno. E normalmente ele vem carregado dos dois grandes medos, assim, que são são ícones, assim, são bem, vamos dizer, características de quem fica travado. O primeiro, o medo de não ser bom o suficiente. O cara, você vê o cara incrível, chega caras aqui incrível, que o cara abre a boca e diz, o que esse cara tá fazendo aqui, bicho? Aí ele desce do palco, pô, vou validar o cara, vou dar o feedback. Ele, William, cara, mas eu falo muito mal, tu não viu, não? Que eu falei não sei o quê. Eu disse, não, cara, eu não vi. Aí o cara sempre acha que precisa de mais um livro, de mais um curso, de mais não sei o quê. Eu vou começar agora, não vou, eu sou muito bom. E você vê caras extraordinários que não têm coragem de avançar, porque eles não acreditam. Eles têm medo de não ser bom o suficiente. E o segundo grande medo, eles têm medo de não dar conta. Fala, o cara tá dizendo que eu sou muito bom. O Márcio me convidou para ir para cima do palco com ele no evento dele. Eita, mas o evento vai ter 500 pessoas. Ai, não, não, eu acho que não dou conta, é muita coisa para mim. Eu preciso me preparar mais um pouco e fica sempre na preparação e não segue para ação. Eu costumo muito falar aqui com o meu parceiro aqui, o Bruno Vieira, e a gente tem muitos projetos juntos. E o Brunão, a gente sempre conversa aqui assim: não tem como melhorar o que não existe. Cara, se está Nossa, só aqui, se está interessante. só no papel, não existe, são só esboços, são só rascunhos. Cara, se você não começar a fazer, não tem como você saber o que é que precisa melhorar. Se você não fizer seu primeiro evento, se você não fizer sua primeira live, se você não gravar seu primeiro vídeo, se você não aceitar o primeiro convite para fazer uma palestra, e a minha mentorada perguntava assim, William, eu começo como? Eu começo fazendo de graça. Vai para as escolas, entrega teu coração nas escolas, vai para as igrejas, vai para as instituições, faz de graça, você precisa treinar. E eu penso muito nisso, viu, Márcio? Que o ruído está muito nisso, nessa comunicação interna, e o cara não acredita que é tão bom, e sempre fica procurando mais, mais, mais. É importante o conhecimento, eu digo que é um jogo infinito, a preparação é um jogo infinito, como diz o Simon Sinek.
O livro dele é um jogo e Você- vai te tratar, travar, entendeu? Não pode. E eu vejo muito Interessante. isso, cara. São pessoas extraordinárias que não acreditam nela mesma. Eu acho que é esse o caminho. O que é que você acha? O que é que você tem visto por aí? Eu percebo também, William, a questão do medo de falhar em público. As pessoas que eu atendo na mentoria individual, a maioria delas, elas dizem para mim que tem medo de falar. Só que na hora de fazer a anamnese dessas pessoas, eu de cara identifico ali um juiz interno, um autocrítico muito forte, e esse juiz ou essa juíza fica literalmente buscando a perfeição e fazendo crítica, e aí passa também pela crença do não merecimento. Então, o que eu vejo e eu percebo nos atendimentos individuais, principalmente, o medo de falhar e a questão do não merecimento. É quando essas duas pontas se unem, realmente é uma trava para a pessoa. A nossa mentoria, ela tem uma pegada terapêutica também, como o seu trabalho tem. O que você falou agora há pouco, achei incrível, porque eu sinto isso no meu coração. Eu já conversei com várias pessoas, assim, poxa, a oratória para mim, ela está sendo a porta de entrada para eu lidar com pessoas, para eu transformar vidas. Eu sinto isso também, sabe? E assim, 80% das pessoas que chegam até mim são pessoas que têm questões emocionais ligadas a essa questão do julgamento muito forte. É o medo do julgamento alheio, só que tem um julgamento interno, tem um juiz ali no diálogo interno muito crítico, geralmente herdado de um pai crítico, ou de uma mãe crítica, ou de uma figura de autoridade lá atrás crítica, vó, vô, professor, professora. Então, quando nós conseguimos, através das técnicas assim, terapêuticas que eu falo, a PNL, que você também é especialista, o Bruno também é, a hipnose clínica, quando nós acessamos as técnicas dessas terapias com esses clientes mentorados, os resultados são incríveis, porque você vai lá no medo de falhar, dessensibiliza esse medo de falhar, vai na crença de merecimento, trabalha essa crença para a pessoa se sentir capaz sim. E é bem interessante, porque tem muita gente aplicando as técnicas que são importantes também, claro, a postura, a dicção, a articulação, a respiração diafragmática. Mas se a pessoa não tem o emocional trabalhado, se ela não tem essa parte também do julgamento trabalhado, é um desafio. E assim, pensando nisso, sabe, William, eu vejo também que tem muito. Olha quem está por aí, nossa querida e amada encantadora de crianças. Só licencinha para falar oi para minha esposa. Boa Aê. noite, meu amor. Seja Inclusive, bem-vinda. a Aline pode, a hora que você quiser atender sua filha, por favor, a hora que você quiser, você dá um toque. As Ah, com portas estão certeza. abertas. E aí, meu amigo William, eu sinto essa questão. Então, o juiz interno, o medo de falhar, aliado à crença do não merecimento, isso é uma grande trava. O que que você acha? Com certeza. Você estava falando e eu lembrei de uma fala que eu sempre digo assim: o que sai da tua boca é só a ponta do iceberg emocional que tem aqui dentro. Hum, E as excelente. pessoas ficam com esse medo de falhar, como você falou. E eu vi um cara maluco ali, é maluco, mas um cara inteligente, o tal do Pablo Marçal. Tem gente que não gosta, mas assim, cara, eu aproveito um pouco de cada. Eu não descarto Pois, nada, eu escuto e vou aproveitando. Ele falou algo bem interessante. Ele falou: ó, as crenças limitantes que você tem vieram dos programadores, pais, parentes, professores, pastores e padres. Eu, poxa, faz sentido. faz É isso que você total falou. sentido. Isso que Eu você vi esse falou. corte, eu vi, muito legal. Legal, né? E eu vejo muito isso aqui. E assim, como você falou do julgamento, cara, eu recebi aqui uma professora, a dona dava aula na Unifor. Ela dava na Unifor. E simplesmente ela travou, não conseguiu mais dar aula e saiu. E começou a recusar convites para aula, para palestra e tal, e acabou aqui na Vox.
e pediu mentoria comigo e tudo mais e tal. E ela disse assim, conversei com ela, e ela me disse assim, William, eu parei de dar aula porque ninguém gosta da minha aula. Ninguém? Poxa, tu deu aula há quanto tempo? 10 anos. E ninguém 10 anos deu. Você tá vendo? Na PNL chama que é generalizar, né? Ela generalizou e distorce. Exatamente. Aí o cara, ninguém, mas sim, como foi que você teve essa percepção? Aí ela disse, não, umas alunas chegaram e falaram que minha aula era péssima. Umas Olha aí. alunas? Ok. Especificamente que alunas? Ah, uma turminha que tinha lá numa turma na Unifor. Ok. Turminha, mas eram quantas meninas? Quem te falou isso? Ela falou, não, na verdade quem falou foi uma. Uma menina. Interessante. Nessa sala tinha quantos alunos? 40. Ah, entendi. Uma em 40. De todas as turmas da Unifor, quantos alunos Tu tens? Ela, mais de 200. Poxa, de 200 alunos, um disse que tua aula não era boa e você acreditou nela. Sabe o que é, Márcio? Que muitas pessoas procuram só alguém para confirmar a opinião que ela tem sobre si mesmo. Essa Exatamente. era a opinião que ela tinha sobre ela, que a aula dela era péssima. E ela simplesmente se agarrou na primeira que falou. E isso arrastou ela lá para trás. E com certeza ela tem alguma coisa do passado, eu nem me aprofundei muito, que eu olhei para ela e perguntei assim, por que você se ama tão pouco? E ela começou a chorar. Aí, se o William está sendo muito cruel comigo, eu disse, não, só te fazendo uma pergunta. Porque se tem 199 alunos que te amam atualmente, fora os 10 anos de carreira que você tem, e uma disse que não, e você está concordando com ela, por que você se ama tão pouco? Aí ela começou a contar algumas histórias do passado. E por isso que, assim, na nossa metodologia aqui, eu estava até conversando com a aluna ali, a gente acabou, lógico, sem distorcer, que eu não posso, como franqueado, mas a gente acrescentou algo nessa metodologia, para tornar uma metodologia que já era boa em é melhor. A gente trabalha com o quê? Emocional, conteúdo e prática. Tudo que a gente faz aqui tem que ter os três. Porque se for só conteúdo e prática, ok, o cara vai aprendendo e vai praticando. Mas se o emocional não for destravado, vai ser mais um curso e ele vai voltar para fazer outro curso, vai para outro canto, aí Exatamente. vai para São Paulo, e vai para o Márcio, e vai para o William, e vai para o Bruno, e vai para todo canto, mas se não destravar o emocional, amigo, não vai. Porque esse emocional também está muito ligado, Márcio, à busca da perfeição. Você falou o medo de falhar. E às vezes a pessoa é tão injusta com ela mesma que quer comparar, sei lá, o desempenho de palco dela com caras que nem nós que fazemos isso há tanto tempo. Interessante, interessante, William. Você falou dessa sua aluna professora. Eu me lembrei do SARA, lá da PNL, aquele sistema ativador reticular ascendente, que é o filtro. O Aham. filtro que você vê, a lente que você enxerga o mundo. Se esse filtro, se esse SARA estiver ajustado para o negativo, que é o que acontece na maioria das vezes, porque nós somos treinados para focar no negativo. Ora, você pega uma criança, a sua filha, seu filho, uma criança, chega, apresenta para você o boletim escolar. Tá aqui, papai, o boletim. São 10 matérias, um exemplo. 9 matérias ela tirou ali. 8,5, 9, 10. 8,5, 9, 10. Uma matéria ela tirou 4. Geralmente os pais focam no negativo. Olha, o O que 4, você tem que aconteceu? melhorar. E aí isso vai treinando esse SARA, esse filtro interno que nós temos, a focar no negativo. Talvez seja isso que tenha acontecido com essa professora. Tantos alunos validando a aula dela, uma pessoa só que falou ruim e foi ao encontro também do que ela sentia sobre si mesma. Interessante isso. Uhum. Eu venho percebendo, amigo William, que tem muita gente gravando conteúdo na rede social com muitos ruídos de comunicação. Ruídos que atrapalham, que sujam a comunicação, os ans, nés, é. Eu achei tão interessante quando eu fui visitar a tua escola.
você tem a campainha, você mostrou para mim a campainha, você falou, sabe para que serve? Eu falei, não. Aí você explicou, eu falei, caramba, explica para nossa audiência como você vê todos esses ruídos que vêm para sujar a comunicação e para que serve a tal campainha? A campainha a gente criou aqui, que é a campainha chama de caça-NES. Toda vez que o aluno fala, eu falo, né, o professor, para ter um estímulo auditivo. Opa, tô alerta. Porque a maioria dos vícios de linguagem, a pessoa está tão viciada, né, nele que ela Nem nem percebe. percebe. Boa. Aí o aluno sobe ali para falar e começa a falar um monte de né, e eu tô só contando. Então terminaria assim, ó. 10 NES em 30 segundos. O quê, professor? Não falei nenhum, não. Falou. Aí, para evitar isso, aí toda vez que ele fala o NES, a campainha. Como é que eu vejo? É assim, é uma sujeira, é um ruído. Quer dizer que destruiu tua comunicação? Não. Só perdeu um pouco da eficiência, só tornou ela suja, como você falou. É algo que acaba concorrendo com a mensagem que você quer transmitir. Perfeito. Porque o cara, William, mas todo canto que eu fui, o cara disse, mas é cultural. Né é do cearense. Aí chegou aqui uma pessoa que era do Rio Grande do Sul. Não, né é todo mundo do Sul. Não, não sei o que. Não, cara, não tem isso. Independente de onde você venha. Mas o primeiro passo é começar a identificar. E assim, os ruídos. Aquele ruído de que é sons ruminantes. Exato. Parece vaca, né? Sabe o que é, Márcio? Eu notei que é um vício de querer encher todos os momentos com algum som. É isso. Perfeito. A pessoa, a pausa, o silêncio é como se incomodasse. Ela acha que tem que estar todo o tempo. E como ela não tem o que falar, ou ainda está buscando, fazendo download da informação, e fica. Faz pausas, e as pausas são tão lindas. Então, Cara, a pausa é muito, muito forte. Eu eu estava digo, explicando. eu digo que as pausas são poderosas. Poderosas. Você está falando assim, eu tenho algo de muito sério para te falar hoje. Mas eu te falar no final dessa live. O cara fica todo assim, não, ele vai ter que falar agora, tal. Até arrepiou. Cara, assim, ó, eu tenho algo muito sério para te falar hoje. Deixa eu ver. Cara, não precisa disso. Matou. Mas tudo é treinável. É um Total. vício, a pessoa se acostumou, na verdade, é um hábito. Fala vício, mas na verdade é um hábito. O cara se acostumou e como todo hábito, ele pode ser treinado. E Exato. primeira forma é identificar. Primeiro você identifica, que a maioria das pessoas nem se tocam. E William, como é que eu identifico isso? Vai assistir os teus vídeos. Vai ouvir os teus áudios. Tu acha pouco, faz o seguinte, pega teu áudio e joga ali até mesmo no Word, liga aquele microfonezinho, e ele vai escrever o teu áudio. E quando você vai ler, você vai ver a quantidade de nés que tem nele. Você começa a observar, começa a identificar. Quando você começa a identificar, você tem que se incomodar. Poxa, saiu um né? Você começa a se incomodar. De tanto se incomodar, você vai começar a segurar. Ele vai vir na ponta da língua e você. É E isso. isso vai, de tanto fazer, você vai se treinando e você vai dando aquele alerta para a tua mente e vai chegar um momento que você vai, não vou dizer que eliminar 100%, mas você vai pelo menos diminuir o excesso. Isso. Já ajuda muito. Um nezinho de vez em quando, tal, Não torna o faz mal a papo mais ninguém. leve. É normal. O que não pode é falar muitos vezes. Concorda comigo isso aí, Márcio? Concordo com você em gênero, número e grau. O excesso nunca é interessante. E quando você realmente limpa, quando você tira o excesso, a sua comunicação fica mais fluida, mais assertiva, fica mais gostosa de ouvir. Isso é muito importante. Eu falo bastante também lá na minha palestra, William, a respeito de conexão, rapport e a respeito de empatia dentro da CNV, comunicação não violenta. Poxa, como que você constrói um rapport, uma conexão?
Eu acho isso tão lindo quando você tem essa conexão com alguém, você olha nos olhos, você percebe a pessoa, você pratica a escuta ativa ou a escutatória, e aí você, depois que cria essa conexão, aí você entra com a empatia, a comunicação não violenta. Como que você vê esses dois grandes pilares? Rapport, conexão e a empatia e a comunicação não violenta? Conta pra gente. Os dois, vamos dizer que a gente parte de um mesmo princípio, que eu gosto muito de falar. E eu falo muito para o time de vendas sobre isso. Nunca é sobre você. Nunca. Perfeito. É sobre a pessoa, cara. Quando você entender que a comunicação é sobre a pessoa, é sobre o teu público, é a linguagem que eles entendem, isso você vai trazer o quê? O rapport, que é se conectar. E as pessoas se conectam com aquilo que é parecido com elas. Elas se conectam com aqueles que falam a mesma língua. Por isso que é tão complicado, às vezes, quem fala muito difícil, porque as pessoas dizem, poxa, não tá falando. Ele fala bonito, mas não é a minha língua. Não conecta. Então, a partir do momento que você entende que é sobre as pessoas, você vai pensar, qual o público que está na minha frente? Exato. Como é que eu vou me conectar com eles? Falando a língua deles, usando analogias que trazem realidades do cotidiano deles, contando histórias. Contando histórias, você vai trazer uma conexão muito grande. E a empatia é exatamente você entender que as pessoas, Márcio, eu costumo dizer assim, elas não estão nem aí para saber quem é você. Por isso eu fico doido com alguns palestrantes, que sempre foi assim, eu detesto negócio, sempre foi assim, daquela galera que passa um monte de tempo falando sobre o currículo dela, não sei o que, tal, não sei o que. Eu disse, cara, ninguém quer saber disso. Até Exatamente. entender o que você pode fazer para a vida dela se tornar melhor. É sobre isso, a empatia é sobre isso. É como eu posso me conectar com aquela pessoa, entender as dores dela, entender os sonhos dela, entender o desafio que ela tem, a jornada, e você facilitar, ajudar ela a encontrar isso aí. O comunicador, acho que a grande habilidade do comunicador é entender isso. Guardar, segurar o teu ego, segura o teu ego, que ninguém está nem aí para saber quantos diplomas você tem. As pessoas querem saber como é que tu pode ajudar elas. Aí depois que elas entenderem isso, elas te dão permissão para você falar o que é que você tem. Ah, cara, me conectei. Poxa, legal, ele tá falando a língua que eu entendo. Deixa eu saber quem é esse cara. Aí que entra o segundo momento. É onde vai gerar a autoridade. Que a autoridade já tem que ser percebida e não declarada. O Exatamente. cara que declara muita autoridade, esse daí não é. Porque quem é, não precisa. Os outros não. A declarada só faz sentido quando é declarado pelos outros. Aí, poxa, você agradece, tá, mas quando você está declarando, então, eu não sei se eu me fiz compreender. Quando Muito. você fala a língua das pessoas, você se conecta com elas e gera o rapport. E a empatia, o pessoal diz, é se colocar no lugar da pessoa. Você nunca vai conseguir se colocar no lugar da pessoa, porque você não está no corpo dela. Mas você tem que tentar buscar entender quais as dores e os sonhos dela. O que é que está afligindo? Eu tenho, porque não dá para virar agora, tem um quadro aqui que tem escrito que a gente usou na PNL, eu deixei aqui na minha sala que tem uma pergunta bem grande. O que você quer de verdade? Todo dia eu sinto aqui na minha sala e vejo essa pergunta, cara. E quando a pessoa está na minha frente, que ela começa a falar, e eu tô aqui calado, em respeito, ouvindo. Eu aprendi isso também, que eu ficava fazendo muitas perguntas, agora eu faço uma pergunta, deixo o cara falar e fico calado, esperando mais. Você fica em silêncio e o cara continua falando. Aí eu fico pensando, o que, que ele quer de verdade? Esse cara que não está atrás de curso de oratório. Eu falei para a pessoa que estava comigo hoje, você não quer curso de oratório. Nem eu quero isso, não. Sabe o que é que você quer de verdade? Você quer reconhecimento. Você Boa. quer ser vista como uma pessoa de destaque na tua área. É isso! Como meu amigo Bruno diz, é estado emocional. O cara mandou uma mensagem para mim que é outra coisa. Ela quer estado emocional. Então você se pergunta, o que é que aquela pessoa quer de verdade? É a grande lição da CNV. Qual é a emoção por trás da comunicação?
Hoje eu estava contando para os policiais. Cara, eu sei que muitos já passaram por isso, porque eu já passei por isso. Você chega em casa depois de uma jornada e a escala do choque, não sei se ainda é, mas era de 24 horas, e está no final da jornada, tem uma emergência, uma coisa do interior, os caras vão ter que ir, o cara passa 2 dias no meio do mato, chega estrupiado, cansado. Chega em casa, a mulher começa a brigar. E o cara começa a brigar com a mulher e aquilo vira uma loucura. Mas eu digo, cara, aquela mulher não está com raiva do teu emprego. Qual o sentimento por trás da comunicação? Ela está sentindo falta do marido. Ela está sentindo falta de se sentir amada, mas concorda comigo? Então, assim, é o sentimento por trás que você começa a entender que na tua frente só tem gente, é tanto que é o nosso grande slogan aqui, né, que eu trago, tem até aqui na minha garrafa, são só pessoas. Olha Você, aí. é que a gente usa muito aqui, são só pessoas. Você começa a entender isso. Mas você gera a conexão, entender que é uma pessoa que tem dores, que tem sonho, que a conversa não é sobre você, é sobre a pessoa. Boa, querido mestre. Eu quero só pedir licença para você, William, para falar uma boa noite aqui para Lauci Salles. Lauci Salles, querida, ela que está se preparando para fazer uma palestra incrível sobre escutatória. A Lauci já atua no mercado como mestre de cerimônias, ela é celebrante de casamentos, Ah, apresentadora de evento social também, evento corporativo, é profissional da voz, está agora se preparando aí para apresentar a sua palestra sobre escutatória. Olha que uau, interessante. que Legal. massa. Legal William, mesmo. nós sabemos que você está com um projeto lindo, levando sua palestra, fazendo uma ação solidária, e a sua palestra ensina muito ali com toda a sua competência, o seu talento, o seu carisma, a sua experiência. E nessa semana, especialmente na quinta-feira, se eu não me engano, em um lugar que eu particularmente amo demais, Santuário das Águias. Pensa num lugar para eu amar a Legal lá. querida Delane maravilhosa. Sim. E fala um pouquinho para a gente como é que vai ser esse evento lá no Santuário das Águias, qual é o objetivo, o que que a pessoa tem que fazer para participar. Ainda tem poucas vagas, mas conta para nós aí, dá um spoiler desse evento lá no Santuário. Vamos lá. A ideia é popularizar, levar para as pessoas até o despertar, o conhecimento, a educação com relação da importância da comunicação, que muitas pessoas nem sabem que precisam. Muitas pessoas estão tendo resultados medíocres ou não estão conseguindo aquilo que elas buscam, tanto na vida pessoal, profissional, e ainda não entenderam que o problema está na qualidade da comunicação. Eu recebi um cara um dia e ele disse assim: William, isso aí é muito besteira, isso aí que tu tá ensinando, né, de modulação de voz. Eu, cara, ok, cara, eu respeito tua opinião. Vamos lá, tu tá dizendo que é besteira por quê? Porque eu não preciso disso. Eu já me comunico bem demais. Eu, show. Vamos lá falar sobre o resultado. Como é que tá no trabalho? Ele, eu estou desempregado. E como é que tá financeiramente? Ele, eu estou quebrado. É tanto que eu não vou comprar o curso porque eu não tenho nenhum real no bolso. Como é que tá o casamento? A mulher me deixou. Eu, poxa, e tu ainda tá dizendo que a tua comunicação é boa? Você tem gente que não tem essa clareza. E o objetivo do workshop é levar essa clareza. Eu entrego muito conteúdo de valor, mas é um conteúdo muito voltado a essa parte que eu gosto muito do emocional. Eu não vou perder, o cara vai para lá até que diz assim, se quem veio aqui atrás de um monte de técnica de oratória não vai ter aqui. Eu tenho um curso de 15 aulas que você vai aprender. Aqui é o destravar, é o despertar. A ideia é todo mundo sai de lá já gravando pelo menos seu primeiro vídeo. Tem um pessoal, uma galera que está precisando muito de gravar vídeos para se posicionar nas redes sociais. E estão com essa trave, então a gente faz um trabalho forte de destrave em vídeos lá. E é para se divertir, é bacana. Eu gosto demais desse trabalho que nós fazemos. Ele é gratuito, as pessoas só precisam levar. E não é obrigatório, é doação, leva quem quiser, mas é bom levar. São 2 quilos de alimento para o Lar Davis. Se você não conhece, convido para você convidar, visitar. É um lar que cuida de crianças vítimas de violência, bem difícil lá. Eles vivem de doações. Como chama? Lar Davis. Lá Davis. Da Davis. É um projeto que foi iniciado pelos americanos, só que os americanos foram embora e deixaram os cearenses tomarem de conta. E o pessoal seguraram tocando o projeto e é bacana. Tem uma unidade aqui no Eusébio e uma no Aquiraz. Como você falou,
É lá no Santuário das Águias, local maravilhoso, magnífico. A gente vai ter painel de LED, vai ser uma experiência bacana lá, gratuito. Dia 26, a partir das 19 horas. No meu perfil, na bio, tem um link de inscrição. Assim, nós já esgotamos as vagas, mas nós sabemos que esse tipo de evento sempre tem uma galera que se inscreve e não vai. Então, pode se inscrever que nosso time vai entrar em contato. Fica o convite aí para toda a galera do Márcio, vai ser uma experiência maravilhosa. E não é porque sou eu que faço, mas eu gosto muito. Porque assim, William, é um evento que lá você só vai para vender curso? Não, no final tem a venda sim, porque nós somos uma escola. Mas, meu amigo, se você não quiser comprar nada, já vai valer a pena de ter você lá, de você usar o que nós vamos entregar, porque a ideia é o cara já sair de lá levando muita coisa no coração para a sua vida, do dia a dia. Mas se ele vai Exatamente. comprar ou não o curso no final, isso são meros detalhes. Isso aí é. Ele decide no final, comprando ou não, a gente fica muito feliz de receber todo mundo lá. E eu gosto de deixar bem claro isso, que o pessoal fica assim, ó. Eu fui para um evento do Eno Carvalho, sabe, pediu, aí o cara entregou muito, sabe? O cara entregou muito, cobrou um ingresso bem baratinho, e no final o cara foi apresentar um produto dele. E a galera indo embora, eu sabia que ia ter venda. Poxa, o cara é dono de uma escola, ele vive disso. Eu acho que o cara vive de quê? Quem é que vai pagar? Exatamente. É louco, né? Esse do Brasil, o cara diz assim: professor ganha pouco. Aí o professor Márcio lança o curso digital. É só um vendedor de curso. Pô, É, desse William. jeito, filho, tem que continuar. Então fica aí o convite, Márcio, sua galera. Você me falou que não vai poder estar lá, né? Tem agenda, tem o seu Mas uma grupo aí. próxima, com certeza eu Bacana. estarei. Inclusive, eu tinha feito a minha inscrição, falei para você, mandei até para sua secretária. E aí, conversando lá com o Felipe, que é o nosso sócio no projeto digital, aí eu descobri que as próximas aulas da minha primeira turma no digital serão às quintas-feiras, a partir de 20h20, as próximas 5 quintas. Então, por esse motivo, eu não estarei presente dessa vez, mas na próxima pode chamar, que é uma honra compartilhar o seu trabalho, assistir. E olha só, a Bárbara perguntando quando é? É quinta-feira agora, Quinta-feira. lá no Santuário das Águias, um lugar lindo ali em Aquirás, ali pertinho do Porto das Dunas. Exatamente, Pôr das Unas ali, legal. Eu tive Muito, lá hoje à tarde, dando uma olhada, fazendo a visita técnica, muito bonito lá, é muito bem bonito. agradável. E aquele auditório lindíssimo, Sim, numa de vidro, né, acústica. cara? Lá sim, É. vidro, bacana. Mas, e aproveitando que tem uma galera minha aqui também, que vai ver, me fala um pouco sobre o teu projeto digital, cara, já que eu não posso vender cursos de oratória online, devido ao meu contrato com uma franquia, mas você pode, e eu apoio demais a galera que quer ter esse contato digital com o Márcio aí. Como é que faz, Márcio? Ô, querido William, eu te agradeço aí pela sua oportunidade de abrir esse espaço aqui para falar um minutinho sobre isso. Eu venho ensaiando já esse projeto digital há anos e aí, graças a Deus, encontrei uma pessoa muito especial, que é o Felipe Nese. Ele está aqui na live, é o nosso estrategista, o nosso lançador e sócio nesse projeto. A mentoria Speaker Training, ela vem para o digital. Nós fizemos o lançamento semente agora no dia 5 de junho. E a campanha do lançamento semente foi de 5 de maio a 5 de junho, um trabalho bem focado realmente. Fechamos a primeira turma, estamos com as aulas em andamento e agora nós faremos o primeiro lançamento, que é o lançamento chamado Clássico. Já para o início de agosto, depois do segundo lançamento clássico também no finalzinho de outubro e o terceiro lançamento clássico no comecinho de janeiro. E a mentoria Speaker Training, essa parte da oratória, a comunicação, também a parte do emocional, das terapias que eu e você gostamos muito. Então, quem tiver Bacana. interesse também em experimentar essa vivência, é só chamar no link da bio que vai entrar direto no WhatsApp e aí nós conversaremos. Já que Márcio, ela é toda gravada? Como é que é? Tem momentos online, ao vivo? Como é que é? nesse lançamento semente que nós fizemos o lançamento semente com as entregas 100% ao vivo no Zoom, entregas em grupo, e a primeira aula foi na última quinta-feira, agora foi incrível, uma aula com 2 horas de duração, foi muito especial. E as próximas 5 quintas também teremos mais aulas. Aí tem o over delivery também, claro, muito importante você entregar além do que você prometeu. Já para os lançamentos clássicos,
nós temos um momento ao vivo e um momento gravado também. O meu sócio, que é o Felipe Nes, ele é um estrategista que segue Uhum. a fórmula do Érico Rocha e ele está na mentoria Insider. Ele investiu agora no comecinho do ano 50k, 50 mil reais para fazer parte dessa mentoria Insider do Érico e ele está ali estudando com os faixas pretas, que são aquelas pessoas que já conseguiram assim alavancar, escalar realmente alguns milhões com infoprodutos. E eu sempre procurava uma pessoa para ter essa parceria comigo e graças a Deus essa pessoa chegou através da indicação do meu irmão, inclusive o Alessandro, que está aqui também na live. E estou adorando a experiência. É Massa. muito trabalho, É. demanda bastante entrega, mas é incrível. E olha, eu quero devolver a sua gentileza, já que você abriu espaço na nossa live para eu falar disso um pouquinho. Eu quero te perguntar agora também quais os cursos que a Vox2U do Eusébio oferece, qual o trabalho que você entrega para os alunos ali de forma presencial. Conta para gente. Vamos lá. Aqui na Vox Eusébio, apesar da Vox franqueadora ter uma cartela de vários cursos, aqui a gente está focando em um, que é o curso que a gente notou que tem um melhor desempenho, um melhor custo-benefício para os alunos, e ele é bem completo, que é a Oratória Master. É um Legal. curso de 15 encontros presenciais. A gente pegou, trouxe o que tinha de melhor dentro de toda a rede e colocamos nessas 15 encontros, em que o aluno vem e passa que ele escolhe um dia, tem turmas todos os dias à noite e tem turma sábado pela manhã. Vai lá, o Márcio escolheu a turma de sábado de manhã. Então ele vai ficar vindo 15 sábados, passar 3 horas aqui com a gente. Comigo e todo o meu corpo de professores, graças a Deus a gente montou uma equipe muito boa, de alta qualidade. E o curso ele é todo dentro desses 3 pilares que eu te falei: emocional, conteúdo e prática. Durante todas as aulas, o aluno ele sobe no palco no mínimo 3 vezes por aula. Ou Uau. seja, é a terapia da mera exposição. Ele vai estar subindo no palco, ele vai estar gravando vídeo. Todas as aulas têm atividades em vídeos para o cara fazer em casa e tudo mais, também para quem tem essa demanda de extravar em vídeo. Aí tem prática com microfone, tem púlpito, e é um curso bem divertido. Nós costumamos dizer que o aluno aqui, ele não ri de ninguém, ele ri com. A ideia é ser divertido. E você está imerso num ambiente, como você falou, acolhedor, com conteúdo de qualidade, feedback profissional e, acima de tudo, com pessoas que respeitam a sua trajetória. É isso que entregamos aqui na Vox Eusébio. Fica o convite, quem tiver interessado, pode me chamar aqui no direct ou localizar a Tati, mas pode falar comigo, que eu direciono para a Tati, nossa diretora comercial, para fazer um convite para a galera vir fazer uma aula experimental, conhecer o ambiente que você conheceu e gostou. E Muito. obrigado pelo espaço. Tamo junto. Eu acredito que é assim que nós crescemos, que é exatamente é, sendo interessado e não interesseiro. Quando um se interessa realmente pela carreira, pelo negócio dos outros, cara, todo mundo cresce. E nós que estamos aqui no campo da oratória, da comunicação, temos essa missão de transformar o mundo através de comunicação. Cara, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Boa! Nossa, você falou disso. Eu me lembrei lá do host do Flow, em várias entrevistas, lá no comecinho, quando o Flow explodiu, ainda na pandemia, e eles abrindo ali outros programas, outros podcasts e tal. Aí perguntavam para ele assim: Poxa, mas você está criando tantos concorrentes? Ele falou: Não, se o cenário do podcast crescer, todos nós crescemos. E é o que Exatamente. você falou. O cenário da oratória, da comunicação crescendo, você cresce, eu cresço, nós aí, daqui a pouquinho, de repente, a gente faz alguma coisa juntos, ambos crescem, o aluno cresce, o mentorado cresce, um cliente que ele vai atender, é o famoso jogo do ganha-ganha. Com Então, certeza. eu quero agradecer você pela sua presença, pelo seu tempo. Já estamos quase 1 hora no Sim. ar. E Olha para aí. fechar, ó, Passou rápido, foi? rapaz, tem uma frase que eu gosto de falar que é assim: quando a companhia é boa, a hora voa. É verdade. William, Sim. para encerrar, imagina que você vai escrever, não é um prompt, não é um prompt, é um texto teu, autoral, uma mensagem. E essa mensagem que você vai escrever, ela vai para o ar em todos os canais de comunicação do mundo.
ela vai ser exibida em todas as TVs, em todas as rádios, outdoor, busdoor, na rede social, em todos os celulares. Vai estar lá a mensagem e o teu nome embaixo, para toda a humanidade deste planeta, em todos os canais. Que mensagem você deixaria para a Ei, humanidade hoje? eita, mãe da... Tem que Não. respirar, porque é Respirei, profundo. foi profundo. Não espere que os outros entendam a sua visão. Que a sua visão foi Deus que fez você ver. Se foi você que viu, não espera que todo mundo que está à tua volta entenda isso. Que a visão é sua. E Nossa. você vai em busca dela. E quando as coisas acontecerem, aí os outros vão entender para onde você estava olhando. Enquanto isso, olha e segue. Meu Deus. Querido mestre da Aí, tá vendo aí, comunicação, cara? Eu tô inspirado hoje. Energia, cara, desse contato aqui. Olha aí, cara, saiu assim, ficou bonito. meu amigo, olha aí, e na hora dobrada, hein? 20 Olha, horas e 20 olha aí. minutos. Rapaz. Eu sempre digo, toda hora dobrada é abençoada. William, eu vou confessar para você uma coisa. Tá tão gostoso que a vontade que eu tenho é de nem parar a live, mas em respeito ao seu tempo e o que a gente combinou no bastidor, eu vou deixar você agora aproveitar esse momento com a sua esposa, ir para sua casa, jantar com a sua filha, com ela. Quero te agradecer mais uma vez, quero dar os parabéns para você. A Vox to You do Eusébio, em especial, ela tem algo diferente, ela tem uma energia, ela tem uma pegada diferente. Eu já visitei outras unidades, ok, tá tudo certo, é isso mesmo, cada um no seu quadrado, mas Sim, você é um cara que traz coração para o jogo e é por isso que eu me conecto muito contigo, porque eu tá. também sou assim, sabe? Então, parabéns, meu irmão. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. E o que você precisar de mim, você conte comigo só em dois momentos, só em dois, de dia e Aham. de noite. Mas, cara, incrível estar aqui contigo. Obrigado pela oportunidade. Fico feliz em estar aqui contribuindo. E como eu te disse, quando você faz aquilo que ama, meu amigo, é maravilhoso. O papo segue leve, segue, foi maravilhoso. Foi assim, cara, não preparei nada. Eu disse, vamos lá bater um papo. Que quando a gente fala sobre aquilo que a gente ama, sai fácil. E com a companhia de um mentor desse aí, meu amigo, eu vou Ô, lá meu me irmão. inscrever nessa tua mentoria aí, que eu quero é ter aula contigo. Muito obrigado mais Márcio, um uma abraço, vez, cara. tá? Um abraço para você. Amanhã teremos live aqui também, mesmo horário. Amanhã a nossa convidada é a Sabrina. Ela é uma terapeuta que faz uma leitura do campo acástico, incrível assunto. Olha aí. Falar de campo de energia. Agradecer todo mundo. Interessante. E a live fica gravada. Eu posso te chamar em collab? Pode, pode. Combinado. Tá bom, meu Valeu, querido? Márcio. Um abraço. Abraço. Até Boa a noite. próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu, Tchau. gente.